tema planejamento dentro do cotidiano do gestor, porque no Se Empreenda isso não para, a gente vai falar de planejamento o tempo inteiro, não é verdade? Mas nós estamos acabando esse grande tema, nós temos ainda 3 grandes temas e são 10 aulas só nesse primeiro, tá? E o que nós vamos falar nessa última aula, tá? Sobre as tendências e a importância do planejamento de um modo geral. Pode ser estratégico, tático, operacional, tá bom? Mas qual é a importância? Quais são as tendências? Bom, gente, à medida que a gente vai distribuindo, delegando autoridade para a nossa equipe, não importa em qual nível hierárquico ele está, a gente precisa entender que a gente está distribuindo tendências para eles. E o que é essa tendência? Ele tende a entender que ele precisa ter propriedade sobre aquele departamento, sobre aquele assunto, aquele produto, aquele serviço que está sobre a competência dele. Não é verdade? Pode ser lá no operacional. Se ele entende que ele precisa conhecer os objetivos estratégicos para criar um bom produto, se ele precisa ter prioridade, direcionamento orientado para que ele tome a decisão certa na hora de construir, na hora de entregar o serviço, o que eu estou fazendo? Eu estou unindo os esforços da minha equipe, olha aqui, para a mesma direção. Concorda? Isso é uma tendência. Por quê? Porque ele está na cadeia. Do mesmo jeito que eu tenho a cadeia hierárquica, eu tenho lá o planejamento estratégico, certo? Que eu faço parte, porque você tem que fazer parte do planejamento estratégico. Você tem a visão. Você carrega a missão e está fazendo a sua galera carregar a missão junto com você. Então tá aqui. O que acontece? A tendência é essa missão e essa visão vir para o planejamento tático, só que num novo formato. Agora para os gerentes, para os supervisores, concorda? A tendência é essa missão e essa visão e esses valores vir para o operacional. Porque eu preciso entregar o produto, o serviço e o conteúdo que eu visionei lá no planejamento estratégico, lá em cima. Quando o colaborador ele compreende, olha isso daqui, que um dos objetivos estratégicos é ampliar a participação do meu negócio, da empresa que eu trabalho no mercado, ele se empenha em entregar o melhor dele, em dar o melhor dele. E com isso, ele mantém os clientes atuais já conquistados. A Mary Kay, gente, a dona da Mary Kay fala muito isso, que o cliente mais barato é o cliente que você já tem. Por quê? O que você investe na equipe comercial? Em buscar novos clientes, em aumentar a sua fatia do mercado. Mas sabe aquele cliente que você tem, que você precisa fazer a manutenção dele, cuidar direitinho dele, entregar sempre inovação, entregar sempre produtos melhores, sempre conteúdos melhores, um serviço muito bem feito? Esse é o cliente que você precisa manter ele. E se a tua equipe está engajada, aí fica fácil. Tá? Então, o que eu preciso entender? Que eu preciso direcionar todos os esforços para esse fim, tá? Então, com isso, o que eu vou construir? O que eu vou conquistar? O alcance das metas. Se eu estou alcançando as minhas metas, eu vou bater meu objetivo, aquilo que eu visionei, tá bom? Então, vamos lá. Um planejamento claro e específico, ele atua como uma bússola, tá? Vamos lá, vamos falar de planejamento, gestão estratégica, planejamento estratégico, tá? Você já fez um método PEG, que é um modelo de negócio. E você lembra que eu falei que o modelo de negócio, ele é tipo um mapa, ele é um planejamento, ele é um plano, ele é a bússola. Então, o modelo de negócio, ele é essa bússola que a gente está falando. O plano de negócio, ele é um mapa. E depois vem o tático. Você vê aqui, olha aqui, ó. Se eu coloquei todos os pontos bonitinhos aqui, ó, aqui tá a execução. Se eu visualizei, olha aqui comigo, gente. Se eu visualizei os meus objetivos, aqui eu vou bater as minhas metas. Se os meus colaboradores, eles ficarem incertos, se eles tiverem dúvidas, se eles tiverem medo sobre como ele deve realizar, o que ele tem que fazer, qual é o processo que ele tem que trabalhar, o que vai acontecer? Eles não estarão confiantes e com isso eu não tenho sucesso no meu negócio. Então onde isso começa? Lá em cima, lá no planejamento. Por isso que o planejamento é tão importante, gente. Planejar é essencial, é vital para o negócio, para a sua ideia.
Quer que a sua ideia sobreviva por muito tempo, seja perene? Então você precisa ter o órgão vital, o coração pulsando ali, planejamento, tá? E com isso o que eu tenho? Se eu tenho esse coração pulsando, eu tenho clareza, eu tenho compreensão, e aí minha equipe também tem, das tarefas e metas que eles precisam conquistar. Para que toda minha equipe desempenhe o papel que cada um tem dentro da hierarquia de forma eficaz, colaborativa, para que tenha sucesso coletivo na organização. Se eu sei qual é o meu papel, e se o meu papel colabora com o do outro, se eu falhar, o outro também vai falhar. Isso, o que é isso que eu estou falando? Eu estou falando de colaboração. E a colaboração, essa missão, olha como isso é pura missão, isso é valores e missão. E quando eu entendo isso, eu penso no coletivo. E se eu penso no coletivo, o que eu estou fazendo? Carregando todo mundo, segurando um na mão do outro, aqui ó, de braço dado e correndo para a visão. Top, né? Deixa eu falar agora uma tendência muito legal que a gente vê no mercado. Eu já citei na aula anterior o Shark Tank, mas eu trouxe aqui o programa dos Estados Unidos que eu gosto muito de assistir, tá? Esse rapaz aqui, ele faz o Shark Tank lá e ele faz o sócio também, nos Estados Unidos. O sócio, o que ele faz? Ele analisa todo o contexto, interno e externo. Ele pega o 5W2H e ele entra dentro do 5W2H naquela empresa, tá? Pra quê? Pra ele oferecer oportunidade. Então é muito legal esse programa e eu te aconselho a assistir. Se você puder, assista dos Estados Unidos, assista do Brasil, tá? Porque o que ele faz? Ele exibe potencialidades, olha aqui, dos profissionais de outras empresas. E o que ele faz? Ele faz sugestões. Ele começa a entregar um monte de sugestão. E por que eu gosto de assistir? Porque eu tenho um monte de aluno aqui que tem empresas semelhantes e que às vezes está passando pelos mesmos problemas. E você às vezes pode ter isso dentro do seu negócio ou dentro da tua ideia e você fala, meu, é um problema que eu posso ter. E isso é uma tendência. Hoje, analisar as empresas que já estão dando certo, por que elas estão dando certo? As empresas que estão dando errado, por que elas estão dando errado? E usar os insights, as fontes valiosas de insight que esses programas dão. Gente, exemplos práticos de desenvolvimento e habilidade de gestão eles dão lá. Gente, hoje a gente tem tudo. O Sim Empreenda, eu estou te entregando exatamente isso. Eu estou te entregando ferramenta para você trabalhar. Eu explico como usar a ferramenta. Até aqui eu já te entreguei análise do SWOT, 5W2H. Já te entreguei uma porção de coisas só nesse módulo. Fora os outros que estão vindo aí, que você ainda vai assistir. Então é isso que você precisa saber. Suas habilidades. Eu tenho aqui no módulo bônus uma live que eu fiz falando sobre hard skills e soft skills, que são habilidades gerenciais, competências gerenciais. E você precisa saber disso, tá bom? Eu quero ler aqui para você como você vai ver que planejamento não é só uma tendência, tá? Planejamento, gente, é algo tão antigo que tá na Bíblia. E eu vou te mostrar lá em Lucas 14, do 28 ao 33, está escrito assim, ó. Na área de planejamento, para você ver a importância que tem. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que vierem comecem e escarneçam dele, dizendo, este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra, pelejar contra outro rei, olha como isso é antigo, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? Ou de outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O que está dizendo aqui? Planejamento, antes de você fazer qualquer coisa que seja.
Se planeja para você não passar vergonha, para você não passar humilhação, para você não ir para a guerra e morrer lá. Certo? Gente, assiste Vikings. Eu amo, né? Então, eu e meu marido maratonamos. Meu, é estratégia pura. Então, olha como é antigo. Olha a importância do planejamento. Então, nós já falamos de tendência, que você pode buscar onde? Em quem tá dando certo. Hoje tem coisa na TV, tem coisa na internet para você analisar. E antigo, analisa os que deram certo lá também. Analisa também os erros. Bato nessa tecla aqui dentro do Se Empreenda. Vê onde eles erraram. Isso é muito mais ouro do que você vê onde eles acertaram, viu? Muito mais ouro, tá bom? Então, gente, por fim, eu quero falar para vocês sobre um termo que eu quero usar muito aqui com vocês. E eu quero que você leve isso para a sua vida. A gente fala muito de planejamento estratégico, plano estratégico, tá? Tem um professor canadense, o nome dele é Henry Mintzberg, que ele não gosta do termo planejamento estratégico. Por quê? Olha aqui comigo. Porque para ele remete a um planejamento estático, colocado na parede. E esse é o maior problema das empresas, das grandes marcas hoje. Ele tem um planejamento estratégico, tá? E que ele pouco consulta para a tomada de decisão dele. O seu planejamento estratégico só serve para uma coisa: para a sua tomada de decisão, governante. Para a sua tomada de decisão, empreendedor. Tá? E para que você entre em ação. Se for para colar na parede, compra um quadro, é muito mais bonito, faz uma foto sua, manda alguém pintar e coloca lá que vai te dar um status muito bacana. Mas não é o planejamento estratégico. Por isso que o Mintzberg, ele não gosta do termo planejamento estratégico. Ele acredita que o termo correto é gestão estratégica, e eu concordo. Por isso que nós vamos usar muito esse termo. Por isso que eu quis trazer para vocês um módulo só do cotidiano do gestor. Porque gestão estratégica significa administrar. Eu vou ler na íntegra com você, vem comigo. Gestão estratégica significa administrar com vistas a atingir os objetivos estratégicos da organização. Então, gestão não é algo estático, é algo contínuo. Eu administro com vistas para o meu objetivo, rumo a atingir o meu objetivo. Então, de que forma que eu faço isso? Criando cenários otimistas, realistas e pessimistas. É assim que a minha gestão estratégica vai caminhar. Eu preciso visualizar, eu preciso criar os 3 tipos de cenário para o meu negócio. Você tem uma ideia? Você já sabe que ela é uma proposta de valor porque você já fez um método PEG comigo, certo? Agora nós estamos na parte de planejar, eu estou entendendo qual é a postura gestora que eu preciso ter. Como que eu vou fazer isso? Cria, desenha cenários otimistas, dando tudo certo, tá? Que tá assim, ó, flutuando, tá deslizando o seu projeto, tá? Agora cria um realista. Tá indo bem, com muita luta, galera com garra, com força, sangue, suor e lágrima pro negócio dar certo, mas tá avançando. Mas com luta, tá? E o pessimista. Tá indo, mas tá indo a muito custo. É altos e baixos assim, ó. É uma montanha russa. Tipo, tá muito difícil se manter. Tá? Se você faz isso, o que você tá fazendo, ó? Você está atribuindo probabilidades para cada cenário. Você lembra que o planejamento, né, estratégico, que é a gestão estratégica, é o plano estático, ele não é uma previsão do futuro, mas ele é uma preparação para o futuro. Como que eu me preparo? Criando cenários e probabilidades para cada um do cenário. O positivo, o real e o negativo. Tá? O otimista, o realista e o pessimista. Criando cenários, você já sabe as possibilidades que você tem e qual é a probabilidade. E aí você começa a acertar e a ajustar. Tá? Então, é muito mais prudente para um gestor que nós não temos o futuro nas mãos, porque nós não somos Deus,
né? Mas nós somos governantes, nós temos o governo, porque o governo nos foi dado lá em Gênesis 1, ou seja, antes de tudo, né? Lá no finzinho da criação já tinha sido tudo criado. Deus criou o homem e falou, tu governa. Então não foi nos dado prever o futuro, mas foi nos dado dominar sobre o presente. Então é muito mais prudente, olha a palavra aqui, a gente com a nossa experiência, com a experiência que você já tem, com a experiência que eu tô te dando aqui, que eu tô trazendo para você, com as experiências de você analisar o mercado externo para trazer para o seu mercado interno, você buscar conselheiros e mentores, porque aqui no Se Empreenda a gente tem as mentorias, e se você está assistindo e está acompanhando as nossas mentorias, não está só assistindo a aula, mas está indo lá, ó, para as lives de mentoria, sabe o que você está fazendo? Você pode listar quais são os maiores riscos futuros. Você não está prevendo, você está listando probabilidade, possíveis riscos futuros, que nada mais são que impactos. Isso pode impactar o teu negócio. Esses riscos são impactos e probabilidades. E assim você consegue, como gestor, dentro de uma gestão estratégica, se antecipar com as respostas para esses riscos. Isso é gestão estratégica. Isso é planejamento. Você está entendendo a importância do planejamento? Porque você, como gestor, precisa ser um planejador. Você precisa ter gestão estratégica dentro do teu negócio para você conseguir se antecipar com respostas aos possíveis riscos que a tua proposta de valor vai encarar. Porque vai encarar. Ah, vai. Tá bom? Gente, mais uma vez, muito obrigada por ter terminado esse tema. Porque o módulo não acabou, só está começando. Nós ainda temos 3 grandes temas para explorar e nós vamos entrar em organização na próxima aula. Então vem comigo, governante, se empreenda e até lá!